Bora, rapaziada. Vídeo de hoje, afinal, videogame é arte ou não, lá do canal do Albook. Postou tem 9 dias, com participação do Reboot. Sem delongas, dá play. Existe um longo e contínuo debate dentro do universo dos videogames e no meio artístico moderno em geral que gira em torno de uma pergunta específica que, sem dúvida, você já está cansado de Com escutar. certeza. Videogame Se eu não me engano, o PH é falou arte? sobre. Para pessoas que jogam videogame Uma desde tretinha lá no sempre, a Twitter dele resposta lá. Se eu não me normalmente engano. é sim, é claro que videogame é arte. Por os que têm pouco ou nenhum contato com esse universo, geralmente é o contrário. Bem, é claro que não, videogames são só videogames. E mesmo que você pertença a um desses dois opostos, tem uma grande chance que vocês dois concordem que música seja arte. Que dramaturgia seja arte, ou literatura. Primeira Artes arte. antigas, que de tão enraizadas no nosso jeito de se comunicar e se Sétima arte é o emocionar, cinema, são né? imediatamente reconhecidas como símbolo dessa própria Deixa eu deixar aqui palavra. só pra... Grandes chances de vocês chegarem a um acordo também quando a gente fala de cinema, arte digital e fotografia. Novas artes que dominam completamente nosso dia a dia. Mas por que é tão diferente com videogames? Estariam os videogames fadados a ficarem boiando entre a dimensão do produto e da arte, ou essa indústria chegou a um ponto e um impacto cultural tão forte que Por incrível que pareça, acho que o fator de videogame ser uma parada pra criança ainda... Por incrível que pareça, essa lenda ainda existe, tá ligado? praticamente impossível Então, tipo, é uma parada bobinha. Tipo, um jogo ele não vai conseguir transmitir o que um filme no cinema consegue transmitir. O que um livro vai passar. Coisa mentira, tá ligado? Uma música vai passar. Coisa que o jogo ele consegue fazer e muitas vezes ele faz muito melhor do que tudo que eu falei aí. Entendeu? Porque você tem um visual, você tá inserido no meio, você tá ali na gameplay, você faz parte daquilo ali. Ou você tá vendo uma história que você tá fazendo parte daquilo ali. É um mundo muito mais construído do que no cinema. Até porque tem que ter os elementos de gameplay que dá a construção, dá a densidade pro mundo. Fora a trilha sonora, que, pô, hoje os maiores compositores, tava até vendo um vídeo de um pianista falando. Hoje um dos maiores compositores estão no estilo dos jogos, entendeu? Pra composição, assim, né? Então, realmente, acho que essa lenda ainda de, tipo, é uma parada infantil ainda circula aí muito. de negar a sua posição como uma verdadeira forma de E tem arte? jogo A que, meu Deus do resposta para céu, essa dá pau pergunta em... pode não ser tão Muito jogo simples dá quanto muito pau em muito parece, e filme. por isso eu tenho o prazer em receber aqui um cara que eu acompanho direto aqui no YouTube e está sempre falando de É o forma grandioso excelente Pão sobre de esses Mel. assuntos no canal dele e que tem um talento nato em dissertar opiniões sobre games. O Pão de Mel do Reboot. Sempre tem um anúncio, né? Puta que pariu, velho. Vai, desgraça. Vai, sempre tem um anúncio. Impressionante. Você sabe quanto isso custa? É caro. Bom, oi, eu sou Pão de Mel, você se acostuma. E depois que eu chamei o Albook pra participar do vídeo de melhores takes dos videogames, um tema que foi escolhido a dedo, porque eu sabia que ele ia participar por causa da qualidade que ele traz nesse canal aqui, eu fiquei feliz com ele me chamando pra essa discussão que, vez ou outra, eu converso no Reboot, que é arte com videogames. Porque assim como qualquer tipo de arte, tudo vai depender da perspectiva que você tem sobre ela. Por exemplo, duas pessoas diferentes podem jogar Lies of P. Uma pode jogar sem ficar se atentando a qualquer detalhe, só vendo como um jogo de matar monstros num cenário mais dark, Ainda tem só essa seguindo questão em que ele frente, levantou, com lutando. certeza. Chega no final, GG. Muito divertido, passo pro próximo. Já outra pode jogar olhando além disso. Construção dos cenários, todo o universo criado em cima da história do Pinóquio, ambientação meio Bloodborne, só que steampunk, bem uma trilha feita. sonora que você fica, meu Deus, isso é arte. Eu sempre gosto de ver jogos dessa forma porque a minha É experiência... tudo uma construção, né, cara? Eu acho que o jogo ele é feito também pra isso. Acho que ainda mais no ponto que a gente tá hoje, né? O jogo ele evoluiu, né? A tecnologia evoluiu pra conseguir transmitir uma energia que antigamente não passava, né? Antigamente você não conseguia ter toda essa energia que se passa hoje. Então hoje, eu acho que é importante você atentar os detalhes sim de um jogo. Tem muita coisa que é um absurdo, pô. Entendeu? Eu com acho que essa parada que veio lá do passado, de tipo assim, só um jogo, joga e acabou. Você só tá ali pelo gameplay, pela dopamina da gameplay. E não pra você absorver tudo. Às vezes até uma mensagem que o jogo quer te passar, uma fotografia bem feita, uma direção de arte espetacular. Tudo, tá ligado? Tem inúmeros jogos aí que tem isso. Então, acho que vem muito do passado. Tipo assim, é só um joguinho, tipo, pixelado e vai batendo, um jogo de corrida de... É mais além disso, tá ligado?
eles vai além, ela melhora. Tem pessoas que vão jogar tal jogo sem notar esses detalhes, ou Tem jogos outras também que que nem são mais reconhecem que simplesinho jogos também. podem ser arte, né? Da mesma forma que eu, se eu for numa exposição de arte e eu não tentar interpretar algo além Interpretar o daquela que... pintura que eu tô vendo, ou não vejo nada demais, eu posso dizer que aquilo não é Não, arte. claro, isso aí realmente não é arte. Isso aí também não é arte. Já outra pessoa pode ver aquela mesma pintura e enxergar uma baita mensagem por trás, por meio Nisso eu discordo. Isso não é arte, com todo respeito. das cores. Uma coisa é aquele vídeo daquele cara, tem um cara que ele pega um monte de tinta, vai jogando na tela, aí depois ele vai construindo o cenário. Porra, aí aparece uma Nova York, tá ligado? Uma Nova York chuvosa, mano. Ele consegue fazer até meio que o ray tracing ali do o reflexo da água com a cidade atrás, assim. Mano, isso é arte. Isso aí não, isso aí é só qualquer porcaria aí jogar na tela. Hoje em dia também nego pensa que qualquer coisa é arte também. Ou formatos, enfim. No vídeo que a gente fez sobre os takes mesmo, a gente falou sobre diversas simbologias por trás de ângulos e objetos usados nos jogos, como essa em Yakuza 2 que eu mencionei, que tem todo um subtexto por trás, ou essa de God of War que o Albuque mencionou. Pode acontecer dos criadores nem terem pensado em simbolismos? Pode, mesmo que eu duvide muito. Mas essa é a graça da arte. Cada pessoa ter a sua interpretação sobre algo específico daquela obra de acordo com a sua vivência e forma de ver o mundo e o que consome. Mas o que de fato é arte? Bem, é difícil definir com poucas palavras o que é arte, justamente porque a definição de arte mudou Arte é muito desenho. ao longo do tempo. Antigamente se referia a algo feito com excelência, a arte da guerra, a arte de cozinhar. Depois foi para sinônimo de beleza, pintura, escultura. Mais tarde passou a ser associada à emoção, literatura, música, teatro. Hoje, arte basicamente pode ser considerada qualquer coisa que toca a gente de alguma forma e que provoca uma resposta emocional. O que leva a gente a chegar na conclusão que qualquer coisa pode ser arte. Arte é a expressão de criatividade e imaginação, mas existe uma diferença entre poder ser arte e ser arte. Existe essa tendência muito clara no meio pra artístico qualquer ao longo pessoa, dos realmente. anos. Pro cara que vê aquele lixo jogado ali, realmente, a pessoa pode olhar e dar um gatilho do caralho. Mas a questão de ser uma arte, de querer passar alguma coisa. Porque eu posso fazer um rabisco aqui, a pessoa olhar e falar assim, caralho, me lembrei do negócio, deu um... tipo assim, a minha intenção foi simplesmente fazer um rabisco, entendeu? Praticada muitas vezes pelos próprios artistas e que está acontecendo agora com os videogames, de algo novo ser uma ameaça à verdadeira cultura, ou um afronte à arte de verdade. Esse conflito sempre existiu muito antes dos games. No O século jogo tá passado, fazendo o melhor do que cinema as porra passou desses pela filmes mesma meio crise ruim. a ser uma Aí nova os caras opção ficam, ao ai teatro. meu Deus. Aconteceu a mesma coisa com o rock, com o jazz, com a televisão, com as histórias em quadrinho e até mesmo a fotografia enfrentou essa resistência e ceticismo por parte dessas elites culturais tradicionais. Esse preconceito parece a prova de fogo Alan que Wake, toda nova arte misericórdia. deve passar para ter o seu lugar lá no panteão. Uma Gris repetição é muito histórica. foda, E né? isso realmente acontece. Para você ver, eu tenho 15 anos de experiência profissional com audiovisual, cinema e literatura. E assim que eu anunciei que eu abriria um canal sobre videogames, metade dos contatos que eu fiz ao longo de todos esses anos simplesmente se desintegraram em uma semana. Porque sempre que é Tá vendo, Albuque? É isso aí, ó. Quem é teu amigo de verdade aí? É aí que tu descobre quem é o real. Tá vendo? O cara simplesmente foi abrir um canal de videogame, mano. Desde agora ele não entende mais porra nenhuma. Não entende mais de nada. A galerinha cult do cinema fica lá. Não, porque, tomar no cu, meu irmão. tecnologia e arte se misturam, essa resistência aparece. E videogames, pela sua própria definição, são a junção mais clara desses dois mundos. O dilema entre o que é considerado um produto tecnológico e o que é visto como Tanta pessoa que trabalha, desenha, faz concept art e o filho da puta fala, não, pô, não é arte não, isso é bobeira. um produto cultural é uma distinção que muita gente usa para diferenciar a arte do entretenimento. Mas se a gente seguir por essa estrada e assumir que a arte pertence ao museu e o entretenimento é como se fosse um parque de diversões, onde os videogames se encaixam nessa história toda? Essa questão da construção de como as pessoas enxergam videogames com o passar das décadas é muito importante para essa discussão da arte. Como o Albuque disse, o questionamento e preconceito que cinema e fotografia tiveram em ser arte ou não tá acontecendo a exata mesma coisa com os videogames. O cinema não começou a ser considerado arte logo de cara. O primeiro filme... É verdade, tem um lance também, né, que quando antigamente não tinha máquina fotográfica, as imagens, né, assim, a foto era pintada, assim, né? E quando a fotografia
quando a câmera fotográfica lançou, foi um afronte, né, pra pintura na época. Já feito foi uma gravação de um trem chegando na estação com uma galera entrando. Algumas pessoas viram isso como uma oportunidade de matar a arte anterior, né, as pinturas. As pinturas, acabei de falar. Outras olhavam aquilo como uma oportunidade Poxa, de expressar suas ideias na e frente pensamentos do... daquela forma. Da mesma forma que o primeiro jogo já feito era Aí a mancada, calma aí. Vou colocar aqui, qualquer coisa eu mudo isso já aqui. já. Isso também não é arte logo de cara, mas os artistas viram que era uma nova oportunidade de passar suas ideias e pensamentos. É justamente a frase: jogos não são arte, filmes não são arte, eles podem ser. Muita gente tacou pau no Scorsese na época que ele disse que os filmes da Marvel não são cinema, né? Eu acho que no Brasil é muito mais fácil da gente interpretar mal essa frase, porque pra gente, cinema é tudo, né? Você vai ao cinema, é o lugar. Mas o nome cinema se tornou uma palavra-chave pra filmes que são Absolute arte cinema. cinematográfica. E os filmes de super-herói têm objetivos comerciais, não artísticos. Isso não torna eles ruins, apenas um propósito diferente. Da mesma forma que FIFA não é arte. Na minha opinião, claro, porque a arte é subjetiva e tá tudo bem. A gente não precisa só de obras simbólicas e artísticas sendo lançadas. Muita gente só quer aquela parada comercial pra se entreter. Eu também gosto. Mas eu acho que faz bem, tanto pra nós quanto pros artistas, que a gente pare de vez em quando pra jogar uns jogos mais artísticos. Ah, com certeza, tem a Talvez vocês diferença, já né? devem ter ouvido falar de Indica, se não te soa estranho, ele apareceu de jogo por impacto no Game Awards de 2024. E Indica é arte pura. Isso quer dizer que ele é um ótimo jogo que você recomenda pra todo mundo? Não, ele tem defeitos. Mas ele é arte pura Com porque certeza, tem ainda mais o lance que ele falou do futebol aí, exemplo, claro, o jogo, sei lá, pegar um God of War que vai te passar uma história, uma trilha sonora, com toda uma mensagem por trás ali, além de ser um jogo, o Indica mesmo, jogos como Red Dead Redemption, The Last of Us 2, tudo ele passa uma mensagem além da gameplay. E claro que tem jogo que é pura gameplay. Que um exemplo que não tô falando que não seja, mas sei lá, COD. COD é pura gameplay ali do, sei lá, pegar um multiplayer, é pura gameplay, é puro entretenimento ali. Tipo assim, o que ele quer passar ali é a gameplay, o ponto principal. Claro que tem a história, que também se baseia em uma história que, na maioria das vezes, se baseia em histórias reais, né? Ali de conflitos de guerras que teve no mundo. Então, tipo assim, é muito mais relutante você falar que realmente COD não é arte, é só um entretenimento de ação, do que você pegar um jogo que tem vários pontos, vários quesitos que vai te passar, tá ligado? É uma parada bem complexa de você definir, tá ligado? Eu também acho que existem jogos que é muito mais pro entretenimento do que no foco da arte. É pra ser divertido do que pra passar alguma coisa, entendeu? Além de ser divertido. todos os propósitos da arte. Te provocar, te incomodar, te fazer pensar e comunicar uma mensagem que pode ser interpretada de diversas maneiras. O jogo é sobre uma freira que supostamente tem esquizofrenia. Claro. E é mandada para enviar uma carta para um lugar bem longe, onde vai ter a sua jornada conhecendo pessoas, tendo suas dificuldades e questionamentos sobre a Igreja Ortodoxa da Rússia do século XIX. Agora ele tá no lugar certo. Fui longe, né? Na Rússia, você não pode falar sobre essas paradas. E desculpa, mas eu vou ler o roteiro, tá? Porque esse nome não dá. Qual foi a forma que o Dmitry Svetlov encontrou para expressar os seus questionamentos e ideias? De Arte. novo, Assim como as pinturas de mal, 500, vai ficar aí. 700, 1000 anos atrás, em Índica você pode não entender, você pode não concordar, mas ainda... Tá sabendo que vai ter um concurso pro Banco do Brasil? Sim, tô sabendo. É pro cargo de... Qual foi, mano? De novo. Vou começar a vacinar o YouTube. Não é possível. Eu vou baixar o vídeo antes de assistir. É arte. Hoje em dia, como o Pão de Mel disse, ver os videogames como arte é definitivamente mais fácil. Mas antes, mesmo com jogos um pouco mais novos que o Pong, Super Mario, Zelda, Doom, era realmente difícil entender essa até forma de porque expressão como um também movimento são jogos artístico. que era Mas muito mais conforme a expressão vai se gameplay, tornando foco mais gameplay, complexa e fazer alguma sofisticada, coisa, é não cada vez ter mais uma difícil ignorar uma os parada por videogames trás, e né, não tipo, ter um debate sobre isso. Existe essa o foco era muito concepção mais por parte de gameplay, alguns né? artistas mais sérios de que arte, para ser arte, não pode ser divertida. Exatamente como eles. E videogames são feitos, acima de tudo, para divertir. Foi assim que começou exatamente. e O foco ainda é assim, principal do jogo é basicamente, ter hoje em gameplay. dia. Um grande faz de contas, sendo associado ainda hoje, em pleno século XXI, como uma coisa infantil ou superficial, o que acaba colocando os jogos em uma categoria diferente das supostas obras de arte. O que, convenhamos, não faz muito sentido, já que toda arte é, em essência, um grande faz de contas. Nunca existiu um Dom Corleone, ou a Terra-média, ou
a Mona Lisa. Até onde a gente sabe, arte é a representação do mundo real através de expressões irreais. O problema é que Exatamente. videogames são jogos, e jogos, no geral, não são considerados arte. Os jogos estão quase sempre ligados à habilidade técnica e não à proeza artística. Mas diferente desses jogos, os videogames carregam junto a interpretação e a exploração dramática a partir da arte. Para ter um jogo de videogame, a gente precisa ter arte digital, narrativa, dramaturgia, direção, Tem que ter música, tudo, pô. ficção e diversos elementos que são considerados elementos artísticos. Artístico. Então, como que é a soma disso Cara, tudo você faz uma poderia trilha não sonora. ser arte? Você faz uma trilha sonora toda, literalmente toda, pra compor. A composição de uma trilha sonora de um jogo, tipo recente, South of Midnight, o próprio Clair Obscur. Cara, Clair Obscur, tô jogando até em live também. Clair Obscur, literalmente. 154 faixas de trilha sonora pra vários momentos, tanto de gameplay, de ação, tanto dos personagens, tantos momentos assim, baseado no que o jogo vai te passar em determinados momentos, não é só música por música. É composta dedo a dedo, tudo bem feito. A trilha sonora do God of War, todas as músicas que tocam, God of War Ragnarok, 2018, The Last of Us, todas as músicas que tocam, nos momentos que toca, é tudo composto pra aquele universo, tá ligado? Não é só uma música, é cena triste, bota um violino triste e um piano triste. Não. Vamos tentar passar e criar nota, e criar uma composição que seja diferente de outra trilha sonora. Não é pra ser igual, é pra ser diferente, porque eu quero passar aqui isso aqui. Quando escutarem a trilha sonora de The Last of Us, essa trilha sonora aqui, vão lembrar de The Last of Us. Quando escutarem isso aqui, vão lembrar de Death Stranding. Quando escutarem isso aqui, vão lembrar de Red Dead Redemption, tá ligado? Essa é a parada. Não tem como não dizer que não seja arte, tá ligado? Se cada artista que trabalha em um jogo faz arte, como é que um jogo não é arte? Bom, o X da questão se resume à interatividade. E sem dúvidas esse é o argumento mais forte contra a inclusão dos games no mundo das artes. E faz sentido. Normalmente, quando a gente consome arte, a gente é um espectador passivo daquela obra. O trabalho está finalizado pelo artista. A inocência da obra foi preservada a vácuo até o momento de ser revelada. E quando está pronto, tá pronto. O final é o final. E cabe ao mundo decidir o destino daquela peça e as suas interpretações. Mas nos games não funciona assim. Jogos podem mudar drasticamente para agradar tendências ou até jogadores furiosos. Com E muitas certeza, vezes faz o parte final do de um mercado jogo é capitalista. só O bagulho tem começo que de uma funcionar jornada também muito porque... maior. Videogames são praticamente um trabalho em conjunto entre o criador e o artista, como uma escultura que mas na ganha verdade outra parada também que ele citou aí também não foge muito, vai. Porque querendo ou não, você lança a sua arte. A galera não gosta, não começa a não consumir aquilo ali que você já fez e tá pronto. As pessoas falam assim, calma aí, eu criei isso aqui. Não deu certo. Financeiramente, é porque, querendo ou não, você tem que ter um financeiramente. A parte financeira tem que entrar na questão. Porque ninguém vive de oxigênio. Ninguém vive de oxigênio, ninguém vive de fotossíntese. Tá ligado? Precisa de dinheiro, tá ligado? Pra se sustentar, pra criar coisas, entendeu? E claro que você tem que ter uma junção também do que o que você quer fazer, o que a galera quer ver. Mas também, claro que você não tem que deixar a pessoa ditar o que você quer fazer, tá ligado? novas formas dependendo de quem estivesse olhando. A gente é colocado no centro da ação, no controle dos movimentos. A gente consegue ser a história. Essa forma ativa que muda a cada momento e que pode ser corrigida em tempo real caso seja necessário é precisamente a âncora que desacelera a subida dos games para a superfície artística. Bom, jogos são um bebê em comparação com outros tipos de arte. A gente tá engatinhando ainda. Mas eu acho que esse bebê tá caminhando bem rápido porque o investimento em jogos a cada dia tá maior, até superando outros tipos de arte. certeza. Muita gente hoje tem a oportunidade de criar os seus próprios jogos e nessa crítica em massa que a indústria tá recebendo de superficialidade em seus temas e mensagens, jogos independentes e double A's estão sendo muito bem recebidos pela sua paixão e forma de expressão, com isso alimentando e mostrando pro mundo todo que tem uma visão mais simplista dos games, que não se trata só de jogos competitivos voltados em eliminar os outros e se xingar Não no é só microfone isso, da tá ligado? partida, Aí- ou loot boxes, live services, passes de É, batalha claro, feitos exatamente. só pra tirar dinheiro do jogo. Realmente, se você for olhar na visão de fora, que conhece sobre jogo, a pessoa vai, tipo assim, o que a pessoa vai conhecer vai ser jogo de tiro, jogo de luta, jogo de corrida e jogo de tiro, luta, corrida e entre outros aí. Então, realmente, pra aquela pessoa, tipo assim, a pessoa não sabe que tem um jogo que vai além disso aí, que mostra outra parada. Então, pra essa pessoa, com certeza, é muito difícil ela falar assim, porra, isso aqui não é arte, tá ligado?
jogadores. Nem tudo são rosas, né? O próprio Alan Wake 2, que é o exemplo mais usado de um jogo artístico, mais AAA, tá demorando pra caramba pra se pagar, só os custos de produção, né? Mas os desenvolvedores Aliás, já não se estão pagou. preocupados porque confiam no que fez, amam o que fez e desenvolvedores bem melhores Desculpa o para nós corte. jogadores. Eles podem até ter uma base diferente de outros tipos de arte, essa parada da interatividade, de você entrar naquela arte, fazer parte dela, mudar ela, o diferente sempre assusta. Mas é exatamente isso que fez os videogames facilmente serem a única mídia que a gente pode explorar dilemas morais e sofrer as consequências dos nossos atos. A única Exatamente. forma de arte em que é possível ter admiração artística, impacto emocional, recompensa de entretenimento e direta participação do espectador. Isso é uma coisa que nenhuma arte conseguiu Nenhuma fazer arte faz. dessa forma. E não foi por falta de tentativa. Exposições que incentivam o espectador a tocar e a manipular, e filmes que quebram a quarta parede são exemplos clássicos de outras formas de arte chamando o espectador para ser mais ativo na obra, mas nenhuma faz igual os videogames fazem. O que leva a gente a esse dilema em que possivelmente a única coisa que separa os videogames da arte é a mesma que fazem eles terem essa forma tão única e fenomenal. A arte nada no mar do subjetivo. O que é arte? É relativo. Tem gente que se emociona profundamente com arte moderna e tem gente que acha que é só um monte de rabisco. Nem tudo que se intitula arte é arte, e o contrário também é válido. Nem tudo que é bonito é arte, e o contrário é igualmente válido. Talvez os videogames sejam um novo tipo de arte. Muitos de nós crescemos sem videogames, mas hoje, com gerações nascendo em um mundo onde os jogos estão em todos os lugares e são a maior indústria de entretenimento do mundo, é provável que os games se tornem a memória artística mais profunda e presente dessas pessoas. Como aconteceu com o cinema, comigo, com a música, para os meus avós, com a dança e com a pintura para os nossos antepassados. No final, não importa muito. Importa. A arte Exatamente. mudou ao longo do tempo. Tá E ligado? talvez não tenha Mas, nenhum assim, sentido esse tentar debate é alocar um sempre videogame. levantado pra galera que não quer que jogo seja visto como arte. Sempre é um merda falando sobre isso. Como uma forma de arte, já que ele muitas Olha, vezes joguinho, consegue nossa. ser mais do que isso. O cara quer Talvez colocar um esse jogo, seja sei lá, o Red futuro Dead da Redemption no arte, mesmo a nível fase em do que Senhor dos acontece Anéis. essa metamorfose É que uma parece arte, iniciar a tá cada ligado? dezenas Mas- de décadas e que mudam os conceitos. Você não gosta de videogame, o problema é a resposta seu, tá mais ligado? honesta para essa pergunta, videogame é arte? A gente encontra nas lágrimas, sorrisos e reflexões de milhões de jogadores ao redor do mundo que diariamente vivem através dos games algumas das experiências artísticas mais intensas das suas vidas. É engraçado essa conversa, né? Porque é tudo tão subjetivo, é tão diferente de pessoa pra pessoa, da perspectiva que você tem sobre aquele mundo que te foi colocado. Mas pelo menos na minha visão, esse é um dos poderes da arte. Você não consegue ditar o que é arte, você só consegue dizer sensações e Exatamente. propostas, e pra cada pessoa isso vai ser diferente. Videogames são Já jogos. falo logo, jogos videogame é não absolute são arte. videogame. Mas videogame também Videogame é pintura, videogame, foda-se. desenho, escultura, Além. tudo isso é Além. arte. Tá além do Videogames da são arte. números, códigos e linhas, nada disso é arte. Mas videogame é música, fotografia e performance. Arte. Videogame é tecnologia, é poesia, é matemática e é imaginação. É o racional e o impulsivo. É o automático e também o manual. É o entretenimento e a arte. Videogames são tudo isso e nada disso. Videogames são o espelho perfeito da própria essência da arte. Paradoxos em constante busca por significado, mas sempre maiores do que qualquer definição. Eu espero muito que todo esse papo tenha te inspirado a jogar uns jogos mais diferentes e ver de outra forma também, porque como eu disse no início, quando eu comecei a sair do raso, quando eu consumi uma obra nova, eu cheguei em lugares em que me faziam gostar mais daquela obra, apreciar mais. Então comenta aí, inclusive, um jogo que você sente que tem essa alma artística por trás. Jogos assim tem muito, mas às vezes eles ficam escondidos nesse mar de jogos que lançam, né? Então eu vou adorar ver algumas recomendações. E muito obrigado ao Book por ter aberto as portas desse canal maravilhoso pra eu participar. Que Videozão foi um muito achado bom, cara. esse canal. Esse canal, Mas pelos por pontos si que eles só, é levantaram, arte. os Eu acho que vocês exemplos. concordam comigo. E Videozão. espero que tenha mais reconhecimento no futuro. E tamo aí pro que precisar. E valeu. Pão de Mel, foi um prazer enorme receber você aqui em casa. Eu adoro o seu trabalho do Okashi no Reboot. Os vídeos de vocês são completamente excelentes e eu reforço para todo mundo que esteja assistindo a esse vídeo, vai lá se inscrever no Reboot porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aproveita que vai estar lá e assiste nosso primeiro vídeo juntos, os melhores takes dos videogames, que também tá muito legal. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar uma olhada no nosso clube de membros, que lá, além de vídeos exclusivos de bastidores para membros, você também pode assistir novos episódios antes
dar ideia de novos vídeos para o canal e participar de sorteios. Além, é claro, de ser um dos pilares do canal e ajudar a gente a construir essa comunidade por entre os algoritmos do YouTube. Eu fico por aqui, muito obrigado aos membros do canal, obrigado a você por assistir e a gente se vê no próximo. Videozão monstro. E é isso. Não tem muito mais o que acrescentar, tá ligado? Tá aí o vídeo. Quem quiser, quem chegou de paraquedas no final, só acompanhar o início aí. Eu comentei bastante coisa. O vídeo original tem 17, tem 25 aqui, basicamente. E é isso. Vejo vocês no próximo react. Valeu, falou, fui!